Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente ainda está falando sobre negócio jurídico, mas a gente vai falar sobre as invalidades. Então, a gente vai analisar a distinção entre nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. É uma distinção super importante, tem efeitos práticos muito valiosos, tá? Quando a gente fala em nulidade, a gente está falando em algo nulo, algo que não deveria estar dentro do ordenamento jurídico. Então, ela é uma sanção mais forte, né? Então, ela é uma consequência mais forte. Ou seja, se você celebrou um negócio jurídico que é nulo, você celebrou um negócio jurídico diferente do que a lei permite. Porque a lei diz o seguinte: você tem que fazer desta forma. Quando você vai lá e faz de forma diferente, ela vai declarar que isto é nulo, nulidade. Quando a gente fala em anulabilidade, é que a lei não gostaria que tivesse sido feito daquela forma, né? Então, o legislador, o ordenamento jurídico, ele entende que deveria ter sido feito de outra maneira, mas não que há uma proibição expressa, uma proibição aqui tão radical quanto na nulidade. Na nulidade é mais ou menos o seguinte: não pode fazer dessa forma. Você vai lá e faz, e aí o ordenamento jurídico diz: não vou te dar efeitos. Ele não dá efeito algum para a situação que seja nula. Querem ver um exemplo de nulidade, né? Por exemplo, lá na parte de família, então lá na matéria que vocês vão, né, ter mais para o final da faculdade, né? Dependendo aí das nossas transformações, mas no tema de família, a gente tem a seguinte colocação: ora, não podem se casar, né? Pai e filha. Então, o legislador diz não pode. E se as pessoas se casarem? Entende-se como nulo. A nulidade é a gravidade, é a resposta que o ordenamento jurídico dá. Eu disse que não era para fazer desse jeito. Você foi lá e fez, então eu não vou te dar efeitos. Nulidade, portanto, é grave e a anulabilidade não é tão grave assim. Né? A anulabilidade, ela é mais relativa às partes. Ela está mais ali para proteger as partes que foram atingidas por aquele negócio jurídico. Nulidade é para proteger o ordenamento jurídico. Eu não dou efeito para você porque eu entendo que isso é contrário a todo o ordenamento jurídico. Por isso que a gente fala, por exemplo, erga omnes, ou seja, para todo mundo. É uma sentença que vai ser feita, né, uma declaração que vai ser feita para efeitos de todos, para que todos saibam que não podia ser feito daquela maneira. Perfeito? Bom, quais são os casos de nulidade, né? A gente vai ver primeiro casos de nulidade, depois de anulabilidade, e aí as diferenças. Vamos primeiro para situações em que nós temos nulidade. Quais são os negócios jurídicos considerados nulos? Primeiro, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Ué, gente, é óbvio. O legislador disse que tem que ser capaz, né? Então, lá no artigo 104, a gente tem três situações. O artigo 104 do Código Civil diz: o agente tem que ser capaz. Se for absolutamente incapaz, é nulo. O artigo 104 diz que o objeto tem que ser possível, né? Tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Aqui no 166 está lá: se for ilícito, se for impossível ou indeterminável, é nulo. Mas é óbvio, o objeto tem que ser lícito. Se for ilícito, é nulo. O objeto tem que ser possível. Se for impossível, é nulo. O objeto tem que ser determinado ou determinável. Se for indeterminado, é nulo. Então, veja que aqui está bem dentro do que eu falei. Olha, a lei diz, tem que ser capaz. É absolutamente incapaz, é nulo. A lei diz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. É ilícito, ou é impossível, ou é indeterminável, nulo. Né? Aqui, o legislador ele traz uma questão que é importante de ser ressaltada, que não é tanto do objeto, o motivo. Veja o que está ali no inciso 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. O que é isso? O motivo pelo qual a gente celebrou o negócio jurídico. Às vezes, o negócio em si, ele tem um objeto que é lícito, mas o motivo da negociação não. Então, por exemplo, contrato de transporte, né? É lícito fazer contrato de transporte? É, você pode transportar pessoas ou mercadorias. Então, eu contrato alguém para transportar para mim objetos, né? Faço aqui uma contratação para contratar alguém para transportar mercadorias. Este contrato é lícito, é possível transportar mercadorias, é possível esse contrato. O que acontece é que o motivo desse transporte é para trazer drogas, né? A pessoa traz drogas lá do Paraguai para o Brasil. O transporte é lícito, o motivo desse transporte não.
Se o motivo determinante comum a ambas as partes, então ambas as partes sabem, for ilícito, é nulo. Gente, é óbvio, o ordenamento jurídico não permite que você faça tráfico de drogas. E aí, imagina, a pessoa vai me processar porque vai cobrar o contrato de transporte que eu contratei, e aí ela vai falar assim, não, eu trouxe drogas para a Glenda ia trazer aqui um valor a mais, ia pagar um valor a mais e não pagou. Não pode, né? Então, assim, esse exemplo é esdrúxulo, mas a ideia é essa, o motivo determinante, quando for comum a ambas as partes, ou seja, as duas partes sabiam, as duas partes tinham conhecimento da ilicitude. Por quê? Porque não é só o objeto que vai ter a questão da ilicitude. A razão pela qual as partes fazem aqui, né, e descrevam essa contratação, isso também afeta o ordenamento jurídico, isso também impacta. Então, por isso que o motivo determinante comum a ambas as partes, se for ilícito, também será nulo. Apesar do objeto ser lícito, o motivo é ilícito. Bom, a gente tinha lá, então, no artigo 104, agente capaz. A gente já viu que se for absolutamente incapaz, é nulo. Objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. Aqui a gente tem, se for ilícito, é nulo, se for impossível, é nulo, se for indeterminável, é nulo. Tem aqui um agravante, né? Se, ainda que o objeto seja lícito, se o motivo determinante, ou seja, a razão pela qual eu contratei, as duas partes sabem, né? Você não está sendo enganado, você sabe. Se o motivo comum ambas as partes for ilícito, é nulo. No artigo 104 tinha forma, né? Aqui, né? A forma prescrita ou não defesa em lei. Se o contrato, se o negócio jurídico tem forma, tem que ser seguida. E aí aqui vai dizer, se não revestir a forma, é nulo. Ou seja, não gera efeitos. Se a lei diz, tem que fazer por escritura pública, você vai lá e faz de forma verbal, simplesmente fala com a pessoa, é nulo. Se você faz só por um instrumento particular, é nulo. Não gera efeitos, né? Por quê? Porque disse que tinha que seguir a forma. Se não seguir a forma e se não seguir a solenidade, veja que está ali, no inciso 4, não revestir a forma prescrita em lei, e no quinto, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Então, se pular alguma fase, né, da ideia do solene, se não fizer na forma, é nulo. Então, veja, é exatamente, gente, uma contraposição do artigo 104. O artigo 104 dizia quais eram os requisitos de validade. Se eu não fizer com aqueles requisitos, nulo será o meu negócio jurídico, né? Se não fizer na forma, nulo. Se não seguir a solenidade, nulo. Bom, aí o legislador traz aqui uma outra questão que está dentro da situação de efetiva boa-fé e efetiva aqui tratativa do ordenamento jurídico, né? Você não pode agir contrariamente ao ordenamento jurídico. Então, ele traz no inciso 6 a seguinte colocação: se tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Essa fraude à lei, ela é da seguinte característica: quando eu faço um ato real que existe, mas que eu vou emoldurar, eu vou transparecê-lo de forma que a lei não incida. Então, por exemplo, eu compro de você, sei lá, 10 quilos de arroz para vender. Só que, se a gente fizer e declarar 10 quilos de arroz, eu vou pagar o imposto sobre 10 quilos de arroz. E aí eu emito uma nota fiscal para você, que você está me vendendo só 5, e a gente ajusta. Esta situação realmente aconteceu, mas ela aconteceu de forma contrária ao ordenamento jurídico. Isso é fraude à lei. Fraudar lei imperativa, fraudar a lei é nulidade. Então, você vê que aqui a ideia do legislador é dizer não haja contrário ao ordenamento jurídico. Então, eu tenho situações bem gerais, que são essas, e, claro, aquilo que a lei também determinar, né? Porque vão ter momentos que a lei determina situações que não podem ser feitas. Como eu disse na situação lá do casamento, né? Não pode casar pai e filha. Se casar, é nulo. Não pode casar aqui a sogra com o genro, né? Independentemente de terem já encerrado seus casamentos. Então, a gente tem estas situações que são muito contraposições ao artigo 104. O artigo 104 traz os requisitos de validade, e aqui fica muito claro que, não seguindo aqueles requisitos de validade, será nulo. E aí a gente tem as situações também que a lei taxativamente declarar nulo. O artigo 167 traz a simulação. Eu gravei em separado a simulação para não ficar muito extenso aqui, tá? Mas a ideia da simulação é como a palavra mesmo diz, falsear, enganar. Mas a simulação está num vídeo em separado, para não ficar muito extenso, inclusive com essa distinção da simulação à fraude à lei. E aí a gente entra
nas situações que são de anulabilidade. Então, veja, o artigo 166 trouxe o que é nulo, fazendo uma contraposição muito clara, né, com o artigo 104. O artigo 167 traz a simulação como nulo também. E lá no artigo 171, a gente tem o que é anulável, os casos de anulabilidade. O que são anulabilidade? Bom, aquilo que a lei descrever, e a lei tem, vou trazer aqui para vocês um exemplo, né? Compra e venda de ascendente para descendente, ou seja, o pai vendendo para um filho, por exemplo, tem que ter anuência dos demais descendentes, senão vai ser anulável. Isso está onde? Lá no contrato de compra e venda, ou seja, a lei, aqui o que a gente está vendo é a teoria geral, mas quando ela especifica, ela traz situações de nulidade, situações de anulabilidade, perfeito? Além, então, desses casos que a lei expressamente declarar anulabilidade, são anuláveis a incapacidade relativa do agente. Então, veja só, lá no artigo 104, o inciso primeiro dizia o seguinte, né? Tem que ser capaz. Então, são requisitos da validade. Agente capaz. A pessoa tem que ser capaz. Se for absolutamente incapaz, é nulo. E se for relativamente incapaz, é anulável. Por quê? Porque o relativamente incapaz é aquele que tem um pouco de capacidade, ele tem um pouco de compreensão. O absolutamente não. Então, aqui é anulável, ou seja, eu vou proteger essa pessoa, mas se eu verificar que essa pessoa sabia que ela não tem qualquer problema, que ela queria aquilo, não preciso aqui intrometer-me, eu não preciso de ingerir, né, da minha ingerência nesse local. Além da incapacidade, todos os vícios que nós vimos, todos os defeitos do negócio jurídico trazem anulabilidade, não nulidade, anulabilidade. Então, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, será anulável. A anulabilidade não é tão grave quanto nulidade. E aí, quando a gente vê que nulidade é algo gravoso, porque é contrário ao ordenamento jurídico, a gente consegue entender. E aí, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês algumas diferenças que são importantes de serem apresentadas. Nulidade é grave. Então, a nulidade, ela pode ser alegada por qualquer interessado, pelo Ministério Público, inclusive, né? E até se o juiz tiver conhecimento da nulidade, ele não pode fingir que nada está acontecendo. Então, por exemplo, vamos imaginar que assim, né? Ah, comprei aqui, sei lá, comprei maconha e a maconha não tá boa, vou processar pedindo aqui a devolução do meu dinheiro. Como você faz com o celular, né? Se o celular não está funcionando, você processa. Você pode fazer isso? Com maconha, não, porque o objeto é ilícito. Mas imagina que loucura. Daí eu proponho uma ação porque eu acho que não está adequado. Eu paguei mais e a qualidade não está boa. Gente, isso tudo é hipotético, tá? E aí, é óbvio, né? Vai ser levada essa situação para o juiz. Vamos imaginar que o juiz não se atente a isso. A outra parte vem e responde: não, era de ótima qualidade, você que não soube usar. A hora que o juiz se depara com isso, ele não pode simplesmente ignorar o fato de que nós estamos discutindo um objeto que é ilícito. Ele vai se manifestar. Então, é isso que está ali. Veja, a nulidade ela é tão grave que qualquer pessoa pode aqui alegar. Por exemplo, né, um pai casa com uma filha, a vizinha ficou sabendo, a vizinha pode pedir a nulidade desse casamento. Então, é qualquer pessoa, qualquer interessado, ou o Ministério Público, que ele é fiscal da lei, né, se ele tiver que intervir, e inclusive o juiz, ele não pode aqui suprir, ele se manifesta. Claro que ele vai ver e vai falar assim, gente, né, partes, por favor, se manifestem, como se fosse assim, gente, por favor, esclareçam, vocês estão realmente discutindo qualidade de maconha aqui? Né? E aí vai ser nulidade, porque nulidade ofende o ordenamento jurídico como um todo, por isso que pode ser arguído por qualquer parte, qualquer interessado. A anulabilidade, gente, ela é diferente. Ela não pode ser analisada pelo juiz. O juiz não pode, por exemplo, olhar e falar assim: peraí, Glenda, mas você comprou esse imóvel e a pessoa tinha maquiado, vou anular. Não, eu não quero que anule, né? Então, só os interessados que podem alegar. Só as partes interessadas que podem alegar. E só as partes que estiverem ali envolvidas é que terão este aproveitamento. Então, se eu não quero anular porque fui enganada, mas eu não quero anular, ninguém pode me obrigar. Então, é diferente, né? Se, por exemplo, uma parte, né, o casamento ocorreu porque existiu erro ou porque foi coagido, a vizinha não pode ir lá. Porque isso não ofende o ordenamento jurídico. Ofende quem? As partes. A minha vontade foi manifestada de forma equivocada. Então, aí nessa situação, a gente fala em anulabilidade. A anulabilidade, ela só vai ter efeitos
depois da sentença. Por quê? Porque como ela não ofende o negócio, o ordenamento jurídico, o negócio jurídico continua gerando efeitos até que o juiz declare, tá? Então, essa é uma das diferenças de nulidade e anulabilidade. Uma outra diferença que é super importante, que eu trago aqui para vocês, é que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, ou seja, as partes não podem confirmar. Eu não posso chegar e falar assim, não, tudo bem, então tá, então confirmo que era uma venda de maconha. Não pode, porque é para além de mim. Quem diz que eu não posso fazer isso é o ordenamento jurídico, não cabe a mim dizer que quer. Então, não é suscetível de confirmação e nem convalesce ao decurso do tempo, ou seja, ele não se torna válido, ele vai ser sempre nulo. Portanto, pode ser arguida essa nulidade a qualquer momento. É claro que, dependendo do que aconteceu, né? Então, um negócio jurídico nulo, vamos imaginar que um absolutamente incapaz que comprou um carro. É nulo, independentemente de quando vai ser alegado, é nulo, porque não se convalesce com o decurso de tempo. Mas se esse é absolutamente incapaz depois vendeu para alguém que vendeu para outro, então, assim, já tem toda uma carreira de pessoas que podem ser atingidas, aí eu vou proteger o terceiro de boa-fé. Mas aquele negócio vai ser declarado nulo. Não pode ser confirmado. Ou anulável pode. As partes podem confirmar, salvo, claro, o direito de terceiro. Mas, por exemplo, vamos imaginar, eu maquiei um imóvel, tá? Eu fiz uma maquiagem no imóvel. Vendi para você. Quando você comprou, você achou que o imóvel era de um jeito e depois você chegou lá, não era. Estava com problemas elétricos, estava com problemas hidráulicos. Tinha uma série de gastos que você ia ter que fazer. Você é obrigado a anular? Não. Por quê? Porque você pode achar que, não está do jeito que eu queria, mas eu ainda assim faria o negócio. Eu teria feito o negócio jurídico mesmo que eu soubesse que tem esses problemas. Eu não teria feito da forma como eu fiz. E aí você vem, conversa comigo e fala assim, Glenda, você mentiu, você me enganou, eu tive uma noção equivocada da realidade. E aí eu falo, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos ajustar. Você vai pagar menos na venda, né? Eu vou receber menos, você paga menos e esse dinheiro que eu estou te dando desconto, você vai consertar o imóvel. Pronto, acabou. As partes confirmam, porque cabe a nós. Então, assim, se você não quiser anular, você pode, não é obrigado. Não tem um ordenamento jurídico se intrometendo na nossa vida para dizer você tem que anular. Né? Se você olhar e falar assim, até que eu gostei do local, né? A localização é muito boa. Então, as partes podem confirmar. A gente não está agindo contra o ordenamento jurídico, a gente agiu contra a sua vontade, por isso que a gente pode aqui fazer essa negociação. Como que se confirma? Daí a gente tem aqui, dentro da legislação, algumas situações da confirmação, né? A confirmação, ela tem que ser feita da mesma forma, seguindo a mesma forma de expressar a vontade que o negócio. Então, se era por imóvel, a gente vai ter que fazer por escritura pública. Se era um imóvel com mais de 30 salários mínimos, né? Ela tem que conter a substância do negócio e a vontade expressa de mantê-lo. A gente vai fazer na forma e vai dizer, fizemos e celebramos aquele negócio jurídico, vamos manter nessas condições, tá? Claro que se você já sabe que tem um problema e você continua, entende-se que é uma confirmação tácita. Ou seja, você viu que tem os problemas da hidráulica, você viu que tem os problemas de elétrica, você não me contacta, você começa, contrata a gente para fazer hidráulica e passando anos depois, eu entendo que houve uma confirmação tácita. Por quê? Porque você já cumpriu o negócio e você já sabe do vício, tá? A confirmação expressa ou a tácita, ela impede que você venha a pedir anulabilidade. Então, se a gente negocia dizendo que o negócio jurídico dessa compra e venda do imóvel tá ok, que eu vou te dar um desconto na venda para você poder fazer as reformas, você não pode depois anular por essa causa. Tá? Você não pode dizer, eu quero anular porque eu fui enganado. Não, peraí, a gente decidiu, você viu que foi enganado, eu confessei que foi enganado, e a gente conversou, e a gente ajustou. Você não pode depois agir contrariamente a isso, tá? Quando a nossa anulabilidade resultar da autorização de terceiro, eu preciso dessa convalidação depois, tá? Então, por exemplo, na situação que eu trouxe para vocês, que vocês vão aprender lá em compra e venda, quando um ascendente vende para o descendente, ou seja, o pai vende para o filho, precisa da anuência dos demais filhos. E aí, por isso, essa convalidação, né, essa confirmação, ela vai ser validada depois. Eu peço a validação para cada filho que existe. Feito? Ainda dentro da ideia, né, de que o negócio jurídico nulo, ele não é confirmado, ele não convalesce com o tempo,
ele pode ser alegado a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo que eu tive noção daquela nulidade, eu posso arguir. A anulabilidade, não. A anulabilidade tem um prazo decadencial, prescrição e decadência é matéria que nós vamos aprender ainda esse ano, mas não vai cair na prova, tá? Mas é um prazo decadencial de 4 anos para erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. A questão da coação, conta-se os 4 anos a partir do momento que a coação cessar. Porque, claro, a tua vontade foi declarada não do jeito que você queria, porque você foi ameaçado. Então, a hora que essa ameaça cessar, começa a contar os 4 anos. Nas demais situações, os 4 anos começam a contar a partir do momento em que foi celebrado o negócio jurídico. Então, por exemplo, do dolo, né, eu te enganei, por exemplo, na questão de um bem imóvel, a hora que você contratou, que você está dentro do imóvel, começa a contar os 4 anos, né? E quando a gente estiver falando em incapaz, porque o relativamente incapaz pode anular, é quando você sai em incapacidade. Ainda dentro dessa ideia de que não convalesce com o tempo, 4 anos é para essas situações de defeitos do negócio jurídico ou o relativamente incapaz, porque a regra geral é de 2. O artigo 179 diz o seguinte, olha, quando a lei não dispuser, ela só fala é anulável, e a maioria das vezes ela só diz que é anulável, o prazo para pleitear a anulação, gente, é de 2 anos. Guardem isso, porque é importante. Nulidade não tem prazo. Anulabilidade, regra geral, 2 anos. Defeitos no negócio jurídico, 4. Tá? Então, 2 anos, normalmente vai anular. Por exemplo, na situação do ascendente que vende para o descendente, ou seja, o pai que vende para o filho tem 2 anos, os demais têm 2 anos para pedir anulabilidade, caso eles não tenham confirmado esta situação. Perfeito? Bom, a gente viu ali na simulação, né, no vídeo que eu gravei em separado, que a ideia do legislador é sempre tentar manter aquilo que puder. Isso se chama conservação do negócio jurídico. E isso está não só no 167, quando fala da simulação, mas também no artigo 170. Olha, sempre que for possível, retirar a parte ruim, retirar o que é nulo e subsistir o demais, o restante do negócio jurídico, vamos tentar fazer isso, tá? A ideia da conservação ela é super importante porque é tentar manter o negócio jurídico no máximo possível. Por exemplo, tem uma cláusula que anula, tem um probleminha lá, o ordenamento jurídico diz, não pode, por exemplo, ter juros acima de 1% ao mês em negócio entre particulares. Eu faço um empréstimo para você e estou cobrando de você 12% ao mês. É nulo? Eu tiro a cláusula, porque isto a lei não permite, mas eu mantenho o contrato. Conservar, por quê? Porque o negócio jurídico, gente, ele é celebrado de acordo com a vontade das partes, e a vontade das partes tem que ser preservada, a vontade das partes tem relevância, por isso que eu conservo a vontade das partes. Perfeito? Bom, essa aqui é a última diferença para falar para vocês, e ela é interessante pelo seguinte: quando a gente fala em nulidade, a nulidade não podia estar no ordenamento jurídico, certo? Então a gente diz que vem com uma borrachinha para apagar todos os efeitos. Por isso que é ex tunc. Declara-se que é nulo, volta, retroage. A sentença vai retroagir e vai apagar todos os efeitos daquele negócio jurídico. Será que apaga, gente? Será que é possível? Claro que não consegue apagar tudo. Isso aqui, esse efeito ex tunc, né, da nulidade, é algo que é uma figura de linguagem para questões patrimoniais. Patrimonialmente eu consigo reverter, mas, por exemplo, eu falei para vocês, um pai não pode casar com a filha, certo? Esse casamento é nulo porque a lei diz não pode. E se eles tiverem um filho? O pai e a filha têm um filho? Né? Vamos imaginar uma situação tipo uma novela mexicana. Eles não sabiam que eram pai e filha. Casaram-se, tiveram um filho. E aí, eu consigo vir com uma borrachinha e apagar a vida de uma pessoa? Gente, não. E nem pode, tá, gente? Então, aqui eu tenho um efeito que se permanece. Ou seja, esse efeito ex tunc da nulidade, ele é patrimonial. É uma figura que a ideia é, o ordenamento jurídico não deixa. Se não deixa, não podia ter feito. Então, por exemplo, naquela situação hipotética, né, contratei aqui um contrato de transporte de mercadorias para vir de Foz do Iguaçu para Curitiba. Só que essas mercadorias são ilícitas. A pessoa não tem como me cobrar, porque ela trouxe drogas. Ah, mas eu ia receber uma vantagem. Não pode. Apaga tudo que aconteceu. Se ela recebeu, ela tem que me devolver. Tudo vai ser desfeito. Esta é a ideia do ex tunc. Retroage. Eu apago. O direito não deixa você fazer. Então, não poderia ter feito. E o ex nunc é daqui para frente, né? Daqui para
frente. Então, quando é anulável, o negócio jurídico vai gerando efeitos e daqui para frente ele deixa de gerar. Então, é anulável, né? A questão, por exemplo, do dolo. Enganei a pessoa, falseei a realidade, a pessoa foi lá e comprou o imóvel. Ela vai deixar de ser proprietária, mas se ela, por um determinado momento, ela usou o imóvel, ela teve lucro, é dela, né? Ela usava o imóvel para fazer uma escola de inglês, isso é dela, né? O que ela ganhou é dela. Ela, com a escola de inglês que ela tinha nesse imóvel, ela ganhou dinheiro, mas daí ela não conseguia manter a escola de inglês por causa dos problemas elétricos. Vamos desfazer, ela deixa de ser proprietária, mas aquele lucro que ela teve é dela, não tem que voltar. Aqui é óbvio que o que ela pagou para o imóvel, como ela não vai mais ser proprietária, isso tem que ser devolvido. Perfeito? Então, nulidade e anulabilidade são temas importantes na prática e eles têm essas características de diferenças, pessoal. E aí, pelo regime de invalidades, por esta matéria, né, essa parte, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês.